Oi, pessoal. Então, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da pré-história e hoje a gente vai falar sobre o período paleolítico, que é considerado o primeiro período da pré-história, tá? Lembrando que a gente está construindo um mapa mental em sala e eu vou pedir que vocês não completem em casa, tá? É um trabalho que a gente está fazendo em sala de acordo com as explicações, tá bom? Então, olha, a gente está estudando, né, dentro do livro, de acordo com o capítulo do livro, e a gente está estudando as origens da humanidade, seus deslocamentos, processo de sedentarização, quer dizer, quando eles passam a ter moradia fixa. A gente já falou das origens, né, da África, a gente já falou das possibilidades de como que eles migraram para a Europa, para a Ásia e para a América. E agora a gente vai começar a falar do processo de como que eles viviam em grupos ou sozinhos, né? Que era muito difícil, porque um tinha que ajudar o outro a se defender, e como que se chegou nas primeiras comunidades, tá? A gente vai estudar isso ao longo da pré-história. Então, a gente está no primeiro período da pré-história. Então, olha, é, a pré-história, ela é dividida em paleolítico inferior, superior. O inferior é o primeiro, o superior é o segundo. O neolítico, e aqui ficou faltando a idade dos metais. Depois eu acrescento aqui no slide para vocês. Tá? Então, a gente vai estudar agora o paleolítico, de uma forma ampla, geralzona. Então, como que era a vida no paleolítico? O paleolítico, os homens, eles eram nômades. O que é isso? Que não tinham moradia fixa. Eles viviam em cavernas. Então, eles se agrupavam de acordo com afinidades, mesmo não tendo fala, a gente tem que lembrar isso. Não tinha fala, não tinha escrita. A gente está falando de seres humanos com característica, vamos dizer assim, de animais. Por exemplo, tem um grupo de leão, eles vivem junto. Um leão, a gente não vê leão sozinho, zebra, girafa, elefante, macaco, né? Animais selvagens. A gente está falando do homem, o homem da pré-história, enquanto um ser selvagem, um animal selvagem. A gente não pode esquecer disso, tá? E aí, o que que aconteceu? Então, eles viviam em grupo de acordo com o que eles, vamos dizer assim, por afinidade. Então, eles caçavam, eles pescavam, eles colhiam frutos, eles viviam do que a natureza ofertava para eles. O que que acontecia? Então, um grupo estava num determinado local, eles viviam em caverna, e aí, se os frutos daquele lugar, ou se houvesse uma mudança de clima que atrapalharia eles a caçarem e a pescar, eles migravam para outro lugar. Então, eles não tinham moradia fixa, tá? Eles eram considerados nômades. Então, eu falei duas características muito importantes do período do Paleolítico. A primeira é que eles não tinham moradia fixa, viviam em cavernas, né? Então, eram nômades. E a segunda é o modo de adquirir os alimentos. Então, eles eram caçadores, coletores e pescadores. Coletores de frutos e raízes que eles encontravam, que eles comiam, tá? Para o sustento. Aí, olha, eu coloquei algumas características aqui para a gente começar a entender esse período. Ele é o período mais longo da história da humanidade. A pedra lascada era de uso predominante nas ferramentas. O que é isso? Pedra lascada. Eles usavam pedra, pau, eles não tinham ferramenta trabalhada, tá? Eles não sabiam trabalhar as ferramentas. Então, para matar os animais, eles usavam pedra que eles encontravam. É um período marcado pela era glacial, né? O clima era muito não era muito definido porque a maior parte do tempo era frio, muito, muito frio, né? Frio até com neve. Eles eram nômades e viviam em bando, tá? Essa questão do domínio do fogo, ela vai ocorrer mais para o final do período do Paleolítico é, superior, transição do inferior para o superior, tá? Aí, olha o que que acontece. O Paleolítico também é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque eles não tinham ferramentas
trabalhada. Eles usavam a pedra do jeito que estava lá na natureza, eles usavam a pedra para bater os animais, para tirar a carne, desossar. Então, eles tinham uma habilidade de trabalhar com a pedra, não pedra de areia, igual a gente tem de terra mesmo. Essas pedras mais afiadas, mais resistentes, mais duras. É o nome que se dá ao período da história humana que vai do aparecimento do gênero Homo, né, há cerca de 2 milhões, e até o início da prática da agricultura. Isso aí a gente vai ver que é bem no finalzinho. A gente vai entender como que eles descobriram como que eles plantavam e colhiam para não ficar mudando de lugar para procurar o próprio alimento. Isso é bem interessante, a questão da observação, tá? Aí, olha, no Paleolítico, eu vou ter o ser humano, ele vivia, né, da caça, da pesca e da coleta, o domínio do fogo, as cavernas eram os locais de abrigo e refúgio mais utilizados. Então, assim, eles dormiam em qualquer lugar, mas eles aprenderam que nas cavernas, dependendo da caverna em si, eles conseguiam fugir dos animais predadores. Porque, na verdade, eles também eram caçados, né? Os animais, tinha animais que considerava ele como os animais, considerava assim, né? Maneira de falar. Eles eram animais para serem caçados e comidos também, tá? Então, e eles viviam em grupo. Com o tempo, eles foram aprendendo que ao matar os animais para tirar a carne para consumir, eles poderiam utilizar a pele. Então, eles limpavam, colocavam para secar e vestia, e fazia a cobertura das cabanas para dormir, e colocava no chão para deitar, para não dormir. Então, ao longo da história da humanidade, foram ocorrendo evoluções, transformações. Tá? Olha, os homens do Paleolítico caçavam animais grandes, como os mamutes e os cangurus gigantes, e outros menores, como a gazela, tá? Então, o mamute era, porque ele é como se fosse o elefante de hoje, é uma mutação não, desculpa, uma transformação até se chegar no elefante de hoje. Então, eles consumiam a carne deles e usavam a pele para se aquecer, para vestir, né, para fazer tudo aquilo que eu expliquei anteriormente. Às vezes, os caçadores disfarçavam-se com peles e chifres de animais e assustavam sua presa, forçando-a a correr em direção à armadilha que tinham preparado. Então, eles eram, né, já bem espertos. Olha, a conquista do fogo representa um momento importante do período paleolítico. Segundo historiadores, que são aqueles que pesquisaram é, e, e descobriram, né, e confirmaram isso aí, teria ocorrido há mais ou menos 500 mil anos, nas terras vulcânicas dos vales da África Oriental. Então, o fogo, gente, não foi por um acaso, né? Eles começaram, a gente sabe que na Europa, na África, na Ásia, existem vários vulcões, hoje não tão ativos. E aí, o que acontecia? Então, eles começaram a observar e, através da observação, eles pegavam as pedras, né, vulcânicas e passaram a utilizar para aquecer, para iluminar as cavernas, depois eles, para se defender dos animais, depois eles começaram a assar os alimentos, tá? Então eles começaram a utilizar o fogo em benefício próprio, tá? E aqui, por último, eu coloquei uma imagem, essa imagem já retrata já uma transição de um período do Paleolítico para o outro, tá? Onde eles já estão começando a se adaptar, a se organizar para viver de forma mais fixa, né? Deixando um pouco de ser nômades, tá? Então, pessoal, a primeira parte da divisão da pré-história, né? Lembrando que a pré-história está dividida em paleolítico, neolítico e idade dos metais, e que a gente, agora na próxima aula, a gente já vai tratar da segunda parte da divisão da pré-história. Um beijo e até a próxima aula.